Feche os olhos e imagine-se no coração de Roma, no ano 9 depois de Cristo. O império respira glória, mas essa respiração é quebrada por um sopro de horror vindo das florestas de Germânia. 3 legiões inteiras foram aniquiladas, junto com milhares de auxiliares, exploradores e engenheiros. Não houve sobreviventes em marcha ordenada, apenas cadáveres espalhados entre a lama e os troncos encharcados. Pela primeira vez, Roma não sabe como explicar o inexplicável. Você anda entre relatos fragmentados. Soldados empalados em estacas, outros crucificados. Corpos esquartejados foram deixados como oferenda aos deuses. O silêncio das legiões desapareceu sob gritos abafados pela neblina e pelo sangue. O inimigo não apenas venceu, quis que cada morte fosse um recado. E o pior recado foi a perda das águias imperiais, símbolos sagrados das legiões. Para Roma, era mais que derrota militar. Era profanação. Como se o coração do império tivesse sido arrancado. Você vê Augusto, já velho, golpeando a cabeça contra as paredes do palácio. Seu grito ecoa como maldição. Varo, devolve-me minhas legiões. Mas Varo jaz morto, junto de suas tropas, abandonado à podridão dos bosques germânicos. Não houve celebrações em Roma. A moral despencou. Não era apenas uma batalha perdida, era a descoberta de que a disciplina e a ordem romana podiam ser esmagadas pelo caos das florestas. Um império acostumado a conquistar descobria que também podia ser humilhado. Por 5 anos, Roma não ousou vingar-se. O medo de outro desastre paralisava qualquer ofensiva. Em vez de atravessar novamente o Reno, fortalezas foram erguidas ao longo de suas margens, vigias foram duplicados, fronteiras fortificadas. Mas ninguém cruzava para o outro lado. Germânia tornou-se uma terra proibida, um território de sombras. Era como olhar para um abismo, e dentro desse abismo havia um nome que agora ecoava como ameaça constante: Armínio, o traidor que conhecia Roma por dentro. Armínio, germano de nascimento, havia sido cidadão romano e oficial do exército imperial. Usou o conhecimento dos manuais romanos para destruí-los dentro das próprias regras. Um inimigo que falava a língua de Roma, que conhecia seus movimentos, sua disciplina, seus limites. E foi exatamente isso que transformou Teutoburgo em um pesadelo sem saída. Roma não foi derrotada por bárbaros indisciplinados, mas por alguém que havia se alimentado da própria lógica imperial e a usado contra ela. O trauma psicológico foi devastador. O exército mais temido do mundo, incapaz de reagir. Povos antes submissos começaram a se perguntar se Roma era realmente invencível. O medo se espalhou como febre, mas o império não podia viver eternamente na sombra da derrota. Com a morte de Augusto, surge Tibério, e junto dele, um jovem general com nome pesado como ferro, Germânico Júlio César. A missão era clara: restaurar a honra, punir os traidores e devolver a Roma suas águias roubadas. Você caminha ao lado de Germânico quando ele atravessa o Reno, não para conquistar, mas para purgar. O que ele busca não é território, mas vingança. Sua marcha é acompanhada por dezenas de milhares de homens. Não há gritos de vitória, apenas silêncio carregado de expectativa. Ele sabe que o inimigo não está à frente, mas ao redor, escondido em cada árvore, em cada sombra. Sua tarefa não é fácil: enfrentar um inimigo invisível em um território que Roma já considera maldito. O jovem general não apenas luta, ele retorna a Teutoburgo, ao palco do massacre, e o que encontra não é campo de batalha, mas um cemitério imenso. Ossos espalhados, crânios empilhados, armaduras corroídas pela chuva e pelo tempo. Ele manda recolher ossadas, levantar altares, prestar homenagem aos mortos esquecidos. Para os soldados é um ritual fúnebre, para Germânico é um ato de desafio. Roma não esquece, Roma não abandona seus mortos, e Roma sempre volta, mesmo ao solo encharcado de sangue. E, no entanto,
Você sente que esse retorno é apenas o início de algo ainda mais sombrio. Roma voltava a caminhar sobre terras de sombra, mas já não caminhava com a arrogância do passado. Cada passo era pesado, carregado de lembranças da derrota. E em breve, essa marcha levaria os romanos a um dos lugares mais traiçoeiros que já enfrentaram: os pântanos de Pontes Longi. Lá, o inimigo não seria apenas Armínio, mas o próprio terreno. E o pântano não perdoaria ninguém. Agora você caminha ao lado de 25 mil homens que deixam o conforto das fortalezas romanas para cruzar os pântanos de Pontes Longi. O cenário não é campo aberto, mas um labirinto de marismas, chuvas incessantes e pontes de madeira podres. Cada passo afunda no barro, cada carro de suprimento atola, cada cavalo escorrega. O exército, tão disciplinado em terreno firme, parece agora arrastar correntes invisíveis. Você sente o peso do silêncio, quebrado apenas pelo ranger da madeira prestes a ceder. Os soldados avançam em coluna estreita, incapazes de formar as linhas que sempre foram a essência da legião. O terreno engole a disciplina como um predador. Troncos escondidos sob a água derrubam homens armados. Equipamentos se perdem na lama. Feridas se abrem em tornozelos e joelhos. A chuva não para, e com ela vem a neblina, cobrindo tudo em véu sufocante. Você entende que aqui Roma não luta contra guerreiros, mas contra o próprio ambiente, transformado em aliado invisível de Armínio. O ataque não é apenas físico, é psicológico. Armínio manda soltar prisioneiros mutilados. Seus corpos se tornam mensagens vivas de que resistência é inútil. Tambores germânicos ecoam à distância, criando a ilusão de cerco total. Fogueiras são acesas em pontos estratégicos da floresta, fazendo os centuriões acreditarem que estão cercados. Cada artifício de engano é uma lâmina invisível cortando a mente dos legionários. Você percebe, aqui, até o silêncio da noite se transforma em arma contra Roma. O desastre irrompe quando uma das pontes principais cede sob o peso de soldados e carroças. O barulho da madeira partindo é como um trovão, seguido pelo grito de centenas afundando em lama e correntezas. No caos, Armínio lança um ataque massivo. O fogo consome os carros de suprimento, animais enlouquecidos tombam, soldados lutam não apenas pela vida, mas para salvar armas e pão. O pântano se torna fornalha de gritos, ferro e fumaça. A ordem romana é devorada pela lama. Naquele momento, Cesina, o comandante, percebe que não há vitória possível. Ele tenta contra-atacar, mas já não comanda uma legião. Apenas sobreviventes. 3.000 homens caem, 5.000 ficam feridos. O que resta não é um exército de conquista, mas uma multidão exausta, ferida, faminta, tentando escapar. À noite, eles constroem um acampamento improvisado em terreno elevado, acreditando estar a salvo. Mas nem ali encontram paz. A sombra de Armínio está em toda parte, soprando medo. Cercados, os romanos passam noites sem dormir. De fora, os germânicos urram, batem tambores, imitam vozes romanas, fingem ser aliados para espalhar confusão. No escuro, alguns soldados disparam contra companheiros. A disciplina, orgulho da legião, se transforma em desordem e paranoia. Você sente o terror psicológico corroendo até os mais veteranos. O acampamento, que deveria ser refúgio, torna-se prisão. Cada soldado percebe que luta apenas para acordar vivo no próximo amanhecer. E é no meio desse desespero que surge um guia germano. Ele se aproxima, oferecendo saída secreta. Um antigo caminho tribal, estreito, mas fora das emboscadas principais. A promessa é vida, mas o risco é total. Se for armadilha, todos morrerão. Cesina, sem escolha, decide. O exército abandonará o acampamento e marchará em silêncio pela noite, em terreno desconhecido. Você sente o coração apertar. Não é marcha de conquista, é marcha de condenados. A retirada é brutal. Soldados afundam até os joelhos no barro,
Escudos pesam como chumbo encharcado, lanças se tornam fardos inúteis. As ordens são dadas em sussurros ou assobios, porque qualquer som alto pode denunciar a posição. Quem abandona a linha, quem tenta fugir, é morto no ato por seus próprios centuriões. Pelo menos 20 são executados naquela noite, não por inimigos, mas por Roma, que prefere matar os seus a perder a disciplina. A noite se arrasta como tortura. Durante dias, eles caminham entre ribeiros gelados e pontes improvisadas. Alguns soldados caem e desaparecem em águas escuras. Ninguém olha para trás. O objetivo é um só: alcançar as terras altas e escapar do pântano. Mas Armínio não desiste. Emboscadas menores atacam a retaguarda. Flechas zumbem da neblina. Tambores distantes lembram que o inimigo está sempre próximo. Você entende que Roma já não luta contra homens, mas contra o próprio tempo, contra a natureza, contra o desespero. E então, quando acreditam ter escapado, surge a última armadilha. Próximos ao rio Enns, em campo aberto, os romanos são interceptados. O exército, exausto, ainda resiste contra uma ofensiva germânica. Homens cobertos de lama e sangue erguem escudos quebrados, formam linhas precárias e lutam como sombras do que já foram. Finalmente conseguem atravessar o rio e alcançar as fortificações em Vetera. A travessia termina, mas o preço é terrível. Quase metade das tropas perdeu-se nos pântanos. Você retorna com os sobreviventes para a fortaleza em Vetera. São homens cobertos de lama, escudos quebrados, lanças partidas. Não há cantos de vitória, apenas silêncio. De 25.000 que partiram, quase metade ficou para sempre nos pântanos. O relatório oficial fala em retirada estratégica, mas você vê nos olhos dos soldados: não foi vitória, foi sobrevivência. Roma, tão acostumada a triunfar, agora carrega uma ferida invisível que nenhuma marcha disciplinada consegue encobrir. O trauma não é apenas físico, é psicológico. A lembrança da emboscada em Teutoburgo ainda sangra na memória e Pontes Longe apenas reabre a cicatriz. Você percebe como até os veteranos hesitam em atravessar a fronteira. O medo não está nos inimigos, mas na própria terra. O pântano, a neblina, o silêncio germânico transformaram o terreno em arma. Roma, pela primeira vez, descobre que nem sempre sua disciplina é suficiente, e essa revelação pesa mais que qualquer derrota. O imperador Tibérius recebe os relatos com frieza, mas você entende a verdade escondida. Roma não voltará a tentar conquistar aquelas florestas. O império, acostumado a erguer arcos triunfais após cada campanha, não ergue nada. Nenhuma moeda, nenhum monumento celebra Pontes Longe. Roma prefere enterrar a lembrança em relatórios oficiais, chamando a tragédia de retirada honrosa. Mas para quem sobreviveu, o que resta é apenas a sombra de noites intermináveis. Você caminha pelas margens do Reno e percebe o novo papel de Roma. Já não é conquistadora, mas guardiã. Torres de vigia são erguidas, fortalezas reforçadas, rotas patrulhadas. O império se fecha sobre si mesmo, temendo a floresta que um dia acreditou poder dominar. Armínio não destruiu Roma, mas destruiu sua confiança. Para os germanos, sua figura se torna lenda. Para os romanos, é fantasma. Cada passo próximo àquelas marismas revive o sussurro de tambores e flechas invisíveis. Os legionários sobreviventes jamais esquecem. Muitos carregam marcas que não cicatrizam, feridas infectadas, cicatrizes profundas. Outros carregam traumas invisíveis, o medo de cada som na noite, a desconfiança de cada sombra na névoa. Você sente como a legião, antes orgulho invencível, agora marcha mais lenta, mais desconfiada. Roma ainda é forte, mas perdeu algo essencial: a certeza da própria imortalidade. E sem essa certeza, até o maior império começa a ruir. E você entende que Pontes Longi não foi vitória para ninguém. Roma sobreviveu, mas não venceu.
Armínio não destruiu, mas também não precisava. Ele mostrou que o império, por maior que fosse, tinha limites. Mostrou que a natureza podia ser mais cruel que qualquer espada. Mostrou que a disciplina podia se desfazer no barro. E o recado ficou gravado. Havia terras que Roma não conquistaria. Havia fronteiras que não seriam ultrapassadas. Havia derrotas que nem a eternidade apagaria. Ao olhar para trás, você percebe que o eco de Pontes Longi não está nos números. 3.000 mortos, 5.000 feridos, suprimentos perdidos. Está no silêncio. O silêncio de soldados que não cantam. O silêncio de imperadores que não celebram. O silêncio de uma fronteira que jamais será cruzada novamente. Esse silêncio se espalha por Roma como sombra. Não é barulhento como as vitórias, mas corrosivo, persistente. E talvez por isso seja tão devastador quanto qualquer massacre. Você entende, enfim, a lição cruel. O poder não se mede apenas por vitórias conquistadas, mas por derrotas suportadas. Roma sobreviveu ao pântano, mas não sobreviveu à certeza de que podia conquistar tudo. O império que antes marchava com a confiança de eternidade, agora sabe que é vulnerável. E esse conhecimento é veneno lento, corroendo sua alma. Pontes Longi não derrubou Roma, mas a fez sangrar por dentro. E foi nesse sangue silencioso que começou o declínio.